pessoal, sou Liliane Bortolucci, diretora da Feira Plástico Brasil, e seja bem-vindo ao segundo episódio da Plástico Brasil no Ar. Hoje o nosso tema é nanotecnologia, é a manipulação da matéria em nanoescala, ou seja, 1/1000º de metro. É menor do que aquela figurinha do DNA que a gente vê na televisão, tá? Com a chegada da pandemia no coronavírus e as medidas de proteção contra a doença, o plástico ganhou um protagonismo cada vez maior e continua sendo cada vez mais importante, seja no uso de luvas, das face shields, embalagens descartáveis. O plástico vem desempenhando um papel fundamental na segurança sanitária e alimentar de todo mundo, e isso gera oportunidades e novas demandas para a cadeia produtiva e para o transformador do plástico. E para tornar esse processo mais tecnológico e agregar ainda mais valor para o material, pesquisadores começam a explorar formas de produzir o plástico com capacidade antiviral, utilizando a nanotecnologia aplicada aos materiais, que ganharia uma resistência antivírus. Para discutir essas abordagens e possibilidades, nós recebemos nessa edição da Plástico Brasil no Ar 2 convidados especiais. O Gabriel Nunes, ele é diretor-geral da TNS, que trabalha desenvolvendo tecnologias que promovem o bem-estar e saúde, focando em química verde. A TNS desenvolveu recentemente, através da nanotecnologia, um novo produto com características antivirais, com o objetivo de impedir que diversos materiais se tornem meio de propagação de vírus, tá? E nós vamos falar também com o Nivaldo Oliveira Fernandes. Ele é o superintendente da Termotécnica, uma das maiores produtoras de EPS da América Latina. E ela acaba de lançar a linha SafePack, antiviral e antibacteriano, e utiliza a nanotecnologia para reduzir o tempo e a quantidade dos agentes virais nas embalagens de EPS. Obrigada pela participação de ambos, agradeço muito por terem aceitado o nosso convite, o Gabriel e o Nivaldo. Eu queria que o Gabriel, para começar a conversa, você explicasse um pouquinho, se apresentasse para a gente e explicasse como funciona a tecnologia da nanopartícula, fungicidas e bactericidas, e como essa ação pode ter um efeito viral. Apresenta você, Gabriel, fala um pouquinho de você e um pouquinho da TNS para a gente te conhecer um pouco melhor. Com certeza. Bom, eu reforço a gratidão por estar aqui compartilhando um pouquinho de conhecimento e novidade com todos vocês. Eu sou engenheiro de materiais, então, apesar de hoje estar à frente de uma empresa que, do meu ponto de vista, está contribuindo cada vez mais para a sociedade, né? O conhecimento técnico, felizmente, também não nos falta aqui na TNS. Então, não foi um caminho fácil para chegar em desenvolvimento de tamanha tecnologia. Hoje, nosso time já chega a passar de 30 pessoas e só no corpo técnico nós temos uma contribuição diária de mais de 4 doutores, ou seja, pessoas com doutorado em diferentes áreas técnicas. E justamente, alinhado com essa demanda que a gente identificou que se tornaria global, mas obviamente não numa escala tão grande quanto a que nós estamos vivendo, em março, o nosso time iniciou algumas pesquisas para que nós pudéssemos realizar adaptações de tecnologias que nós já, então, conhecíamos, para que elas pudessem, cada vez mais, oferecer proteção antiviral. Então, foi um longo período aí a respeito de desenvolvimento tecnológico. Na verdade, ele foi mais intenso do que longo, né? E, na sequência, foi um desafio de escalonamento. Uma vez que a gente tenha conseguido essas comprovações, o desafio de mercado ele foi um pouco menos árduo, porque a gente conhece que inúmeras empresas estão procurando por soluções similares a essa, né? E obviamente, o relacionamento com a Termotécnica facilitou muito para trazer uma tecnologia desse nível, com essa segurança para o nosso mercado e para a conversa de hoje. Ah, que ótimo. Agora eu passo a palavra para o Nivaldo, para ele se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho da termotécnica nesse segmento que interessa ao transformador do plástico, né? Porque a termotécnica atua em diversos segmentos da indústria. E por que vocês decidiram investir nessa tecnologia agora? Obrigado também pela oportunidade. É sempre um prazer a gente estar falando sobre
os nossos negócios e a dinâmica que nós somos obrigados aí a todo momento estarmos nos ajustando a esta nova trajetória, o novo papel que a embalagem tem e especialmente aqui na Termotécnica com a nossa visão da inovação. A Termotécnica é líder no mercado de embalagens em EPS e não apenas hoje fala-se de embalagens de EPS, mas se fala de soluções de tecnologias em embalagens. Nós temos 5 plantas no Brasil, localizadas nos principais mercados que nós atendemos, entre eles a linha branca, um esforço concentrado de trazer a tecnologia para o agronegócio, onde a gente possa exatamente contribuir com o save do produto, com a extensão do seu shelf life, redução de perdas nesses mercados que são extremamente importantes e que nós, como Termotécnica, temos essa condição de dar resposta a estes que são os requerimentos da segurança e também das oportunidades de se criar novos mercados para os nossos clientes. A embalagem sai do conceito de proteção apenas e entra em outros conceitos como uma embalagem inteligente, rastreabilidade, conceito de interação com o consumidor, segurança, uma embalagem ativa, que é esse conceito que nós estamos desenvolvendo juntamente com a TNS. E também uma questão primordial nas nossas soluções, que é a questão da sustentabilidade. Então, esses 3 grandes conceitos tem hoje na nossa inovação, logicamente que isso agregado a novos modelos de negócios. E entre esses modelos novos, nós temos a inovação aberta, e essas contribuições que nós estamos fazendo, inclusive, com a TNS, nos dá a garantia de agregar funcionalidades, agregar valor e nos trazer para um novo patamar tecnológico. E é muito importante que a indústria tenha esses pontos conectados de tal forma a trazer essas tecnologias, agregando nas nossas soluções e transformando as oportunidades de negócio. A Termotécnica, nessas 5 fábricas, nós temos 900 pessoas e trabalhamos com um conceito muito próximo de just-in-time com nossos clientes, ou seja, trazendo uma dinâmica de sistemista para a linha branca e para o agro também, onde nós estamos, nós levamos as tecnologias e os conhecimentos que nós aplicamos em vários outros segmentos. Isso tem nos dado oportunidades no agro e também no fármaco, no metal mecânico, na indústria automotiva, ou seja, e agregando conhecimentos de outras indústrias. Esse é o mais importante, para que nós possamos, com essa dinâmica, atender a que é os requerimentos atuais. E hoje nós estamos falando de segurança, com proteções, além da proteção física, nós estamos tratando da saúde, a gente tem desafios culturais importantes, principalmente nas escolhas de produtos frescos, porque as pessoas querem tocar, as pessoas querem sentir, e esse modelo de escolha, eles, além de potencializar as perdas naturais, eles agora adicionam um novo componente, que é da segurança alimentar. Está se falando muito em o novo, né? Porque vai ser um mundo totalmente adaptável a esse novo cenário. Eu acho que a gente ainda tem muito para aprender. As empresas vão ter, sim, uma grande possibilidade de melhorar e criar novos produtos e novas tecnologias, né? Eu queria voltar para o Gabriel. Gabriel, que tipo, se você pode compartilhar com a gente, né, quais foram os testes que foram feitos para você chegar nesse novo material que vocês criaram, que você comentou que a partir de março, né, que vocês começaram a trabalhar nisso. Se vocês ainda têm teste em andamento, ou se já está se dando por realizado e agora já se coloca esse produto no mercado, e também completando onde ele pode ser aplicado. Esse novo produto que vocês pensaram aí, estão trabalhando na nanotecnologia. Muito bem. Eliane, basicamente, a gente consegue atender essa solução antiviral como uma tecnologia muito abrangente.
né? Desde março, como eu havia comentado, nós trouxemos essa ideia para que ela fosse concebida dentro da TNS, materializada, né? E nós tivemos de prontidão uma tecnologia base inicial de um monoaditivo, de um único aditivo. Naquele primeiro momento era uma funcionalidade somente à base de prata. A partir de que a gente foi visualizando novas e distintas aplicações nos mercados, nossos clientes, uma tecnologia que era até então somente à base de prata recebeu upgrade, recebeu alguns estabilizantes, alguns carriers que funcionalizam ainda mais esse tipo de material, e nós começamos a integrar outros princípios ativos, como no exemplo de zinco. E não obstante, e não também parando por aí, olhando muito mais novas funcionalidades e novas aplicações, hoje nós já temos ainda outros mais princípios ativos que estão sendo lançados no mercado. Então, o que a gente entende, né? A nanotecnologia, como você mesmo citou mais cedo, ela é muito vasta. É a integração de inúmeras áreas onde você consegue estudar eletrônica, biologia, química, engenharia, você a integra para que você consiga levar funcionalidades até então não conhecidas pelas pessoas para diferentes aplicações no mercado. Então, indo ao encontro da segunda pergunta, né, onde que nós podemos aplicar tal tecnologia? Nesse período de 3 meses, nós colocamos a solução antiviral já em 7 países. E o bacana desses 7 países envolve todos os continentes do mundo. Aqui no Brasil, mais de 130 empresas já receberam a solução, onde mais de 60 já estão com a tecnologia no seu portfólio. Então, quais são essas empresas? Indústria têxtil convencional, ela sempre vem como nosso ponto de partida. Ela é a menos complexa. Não vou dizer que ela é mais simples, ela é a menos complexa de a gente ter uma comprovação, seja de processo, seja de eficácia, seja o que for. À medida que a gente consegue consolidar o primeiro mercado, então esse foi o por banho químico têxtil, né? A gente não tem como não olhar a evolução dessa tecnologia para que a gente consiga incorporar em polímeros. E daí, polímeros, você sabe, né? O processo ele é vasto, ele é muito extenso. Você pode atuar como um EPS, através de uma evolução ou uma adaptação de processos, e daí esse eu deixo para o Nivaldo depois contar um pouquinho como que é no EPS, né? Mas existem outras opções, e essas são muito volumosas. O mercado de Master Batch no Brasil e no mundo é um dos mercados que mais cresce. Por mais que muitas das pessoas falam, poxa, a gente está indo na contramão dos polímeros, né? Muito pelo contrário, porque você consegue reutilizar esse material agregando valor, agregando funcionalidade. Então, enquanto você incorpora, como a TNS, solução antiviral numa formulação de um Master Batch, você consegue abranger inúmeras resinas, seja uma poliolefínica, seja uma resina de engenharia, ou o que quer que seja. E quando a gente vem para polímero, vamos lá, seja para uma injeção, seja para uma extrusão, você tem inúmeras aplicações, desde uma escova de dente, o fio dental, uma esponja de limpeza, um equipamento médico hospitalar, né? E isso só vai crescendo as suas aplicações. Nós não confortáveis e não parando por aí, evoluímos até a etapa de polimerização. Então, olha a complexidade dentro de reatores, onde você tem toneladas e mais toneladas de massa, de resina, como um todo, sendo produzidos diariamente no Brasil e no mundo, né? E aqui eu abro um adendo, né? O nosso maior mercado em potencial, não em atuação no momento, para essa parte de polimerização no mundo, né? É na Índia. Então, a gente sai aqui do Brasil com uma tecnologia relativamente local, mas que nasceu para se tornar global. Em tão pouco tempo, a gente já está atingindo grandes volumes e mercados muito expressivos, como o mercado da Índia. E isso só é possível, Liliane, à medida que a gente desenvolva uma tecnologia para que ela atenda diferentes normas de segurança e que são demandas de empresas globais, né? Então, nós temos um foco bastante grande, primeiro de tudo. Ele tem que funcionar, tem que atender uma ISO, né? Então, nesse caso, nós temos ISOs específicas para, no caso de polímeros, para materiais não porosos, né? O segundo, ele tem que ser muito seguro.
uma vez que você atenda uma ISO, atenda uma DIN, uma norma alemã também, você tem que comprovar, dentro da norma, por sinal, que esse aditivo ele não é citotóxico, ele não é tóxico à célula humana, à célula vegetal, ao que seja. Então, uma vez que você tenha um material citotóxico, ele nem avança nessas formulações e nesse atendimento de normas dos quais a gente está tratando. Então, a gente tem que ser eficaz, tem que ser seguro e, por último, mas não menos importante, ele tem que fazer sentido para o mercado. Não adianta eu desenvolver uma tecnologia não economicamente atraente, de maneira que eu tenha que selecionar as empresas que vão atuar. Então, nosso compromisso é de fazer com que isso atenda essas três verticais que são muito importantes, né? E que isso não seja uma simples publicação, uma simples invenção que não seja materializada. Então, a gente tem que, obviamente, se vincular a empresas que apostam junto com a TNS, né? E daí por isso que a gente está aqui hoje, inclusive. Mas lá no final, a conta tem que fechar. Não adianta você ter uma tecnologia que o mercado não consiga absorver. Então, ele tem que ser razoável, né? Ele tem que cumprir com todas as tarefas dele, né? De acordo com a necessidade, e ele tem que ter um preço que as pessoas consigam pagar, né? Aí eu quero voltar para o Nivaldo, que a Termotécnica lançou agora esse Safe Pack, né? Que é uma embalagem que eu queria entender, Nivaldo, se vocês começaram antes do Covid, se isso já vinha num estudo, se já era uma expectativa da Termotécnica trabalhar nisso, né? E se vocês chegaram na TNS, como que foi, ou se vocês já trabalhavam juntos, né? Como que foi a Termotécnica se juntar com a TNS para sair esse lançamento? Queria ouvir de você um pouquinho dessa história aí. Bem, começando pela última parte da tua pergunta, a nossa relação aí está lá em alguns anos, nós nos conhecemos e no treinamento, os diretores estavam juntos aqui, treinamento de inovação, e nós começamos a falar sobre as aplicações, ainda era muito no começo da TNS. E naquele momento nós também entendemos que podíamos fazer alguma agregação desses aditivos no nosso produto. E já era uma tendência. A primeira noção de que nós podíamos trazer essa tecnologia veio junto com um desenvolvimento há cerca de 5 anos atrás com a Nano para os antibactericidas. E naquele momento nós comprovamos a eficiência do nosso processo e essa conjugação dessas duas tecnologias, oferecendo, então, uma embalagem com o conceito de embalagem ativa. Então, essa nossa marca Safe Pack, inclusive, ela veio um pouco antes, porque quando nós assinamos um documento com a ONU para sermos parte de empresas, de um grupo de empresas que desenvolvia soluções para redução de perdas na cadeia alimentar, e esse grupo foi formado, e o Save Food era exatamente essa bandeira, essa trajetória que nós nos colocamos também junto com outras empresas. A partir dali, quando nós adentramos nesse conceito do Save Food, aí nós começamos, então, a fazer esse conceito de trazer essas tecnologias. Então, a primeira questão que nós trouxemos nós podemos ser uma embalagem que reduz essas perdas, né? A gente pode trazer maior segurança, por exemplo, para um mercado do fármaco. Então, a partir daqui, nós começamos a olhar as nossas soluções. E ao olhar essas soluções, nós fomos identificando essas tecnologias. E, coincidentemente, nos treinamentos de inovação, nós conhecemos uma pessoa também da direção da TNS, e aí nós começamos a trocar. Naquele momento, há 5 anos atrás, nós já viemos com essa diferenciação e com essa marca, né, o Save Pack. A nossa experiência com a TNS nesse desenvolvimento tem sido muito positiva. Por quê? Porque nós estamos sempre testando a eficiência, garantindo não só uma solução com um
conceito, mas dando segurança de que elas é uma solução durável, eficiente e, acima de tudo, competitiva. Então, quando você está nesse desenvolvimento, nesse co-desenvolvimento, essas questões, além das colocadas pelo Gabriel como fornecedor da matéria-prima, é a comunicação que nós vamos levar da eficiência para fazer sentido também para o mercado, né? Além do esforço tecnológico de juntar essas duas tecnologias na estabilidade do nosso processo, né? E essa estabilidade nos garante oferecer um produto com essa característica. O desafio do nano, o desafio do processo de estabilizar todas as fases e de levar essa comunicação eficiente e perceber que o mercado reconhece esse valor. Essa tem sido uma dinâmica, e quando a gente coloca isso dentro de uma escala, a gente começou há muito tempo atrás nessa solução, nós estamos evoluindo nisso. No primeiro momento, nós fomos para antibactericidas, e agora, pela dinâmica, nós estamos indo para o antiviral também. Essas características, elas não se anulam, muito pelo contrário, elas vão se somando e vai agregando todo um contexto de segurança, né, e proteção muito mais ampla do que a gente tinha anteriormente. Esse processo teve que dar um up rápido aí por conta do Covid, ou vocês mantiveram o mesmo timing que vocês estavam trabalhando? Não, nós aceleramos e com cuidado, né? A gente costuma dizer que mais do que ter velocidade é importante ter ritmo. Por quê? Porque a gente também não pode deixar perder a oportunidade, porém a gente não pode chegar no mercado de qualquer jeito. Ou seja, a responsabilidade que nós temos de informar, comprovar tudo isto, nos leva a olhar o mercado nesse momento, que é uma oportunidade, sem ser oportunista. É isso que eu digo ao nosso time. Você não pode ser oportunista, você tem que entender a urgência, inclusive, porque a oportunidade, nesse momento, está trazendo uma outra característica, ela está trazendo um sentimento de urgência, de soluções. E essa questão desses timing, elas são cruciais também. Esse time do marketing, não resta dúvida que ele colocou uma nova pressão, mas essa pressão tem que ser absorvida e trabalhada com todos os cuidados e requerimentos para que a gente chegue no mercado com a garantia do que nós estamos oferecendo e nós não criemos nenhum fake, né, para só usar um termo bem atual, certo, sobre as soluções. E isso não destrua reputações que são construídas com muito esforço e com muito tempo. Então, o esforço que a TNS faz, de um lado, para garantir a estabilidade e as comprovações por órgãos independentes das suas soluções, e nós, com essa solução também aqui, em conjunto também com outros testes, com outros laboratórios, com a garantia do que nós estamos sendo suportados por ensaios que são consistentes, aí sim nós vamos para o mercado com uma estabilidade de conceito, uma estabilidade de processo e a garantia da funcionalidade. Essa é um processo que acelera pela necessidade, mas com todo o cuidado para que a gente não perca os detalhes e aí a gente comprometa a nossa credibilidade. Perfeito, porque está se lidando com vidas e vidas que estão num momento muito sensível mentalmente, né? As pessoas estão muito sensíveis, né? Então, como você falou de fakes e tudo mais, tem que ter realmente todo esse cuidado. Eu queria voltar para o Gabriel um pouquinho, Gabriel. Além de embalagens como essa da termotécnica, a TNS tem propostas, né, para aplicar nanopartículas em filmes plásticos, por exemplo, ou revestimento de superfície. Eu queria saber um pouquinho se esse filme ele é descartável, se ele é diferente de um filme comum, se a gente vai notar essa diferença ou se isso vai a nível industrial, isso o consumidor final não vai ter essa percepção quando a gente fala dessa aplicação na superfície ou numa embalagem, por exemplo.
Olha, Liliane, hoje já temos essa aplicação, né? E como eu falei até um pouquinho mais cedo, é um veículo diferente que leva a solução para o mercado de filmes e do mercado de EPS. Então, por isso que a gente precisa estar em constante movimento, né? A respeito de filmes, como nós atualmente temos 4 diferentes princípios ativos que podem ser aplicados como solução antiviral, dependendo da solução que o cliente optar, ele pode ter uma leve alteração de coloração. Mas isso tudo depende, novamente, de qual aplicação o cliente necessita. Um dos casos que a gente iniciou agora a respeito do antiviral em filmes, nós até levemente nos chocamos aqui dentro da TNS para qual aplicação. É um filme para a produção de sacos que vão destinados lá na frente a corpos que foram diagnosticados com a contaminação do Covid-19, SARS-CoV-2. Então, nesse caso, é um filme que recebe o nosso Master Bet com uma concentração extremamente baixa de princípio ativo, né? Porém, ele tem que ter uma diluição extremamente alta para que garanta essa homogeneidade em todo o processo. Isso pode ser confundido lá pelo cliente final, no caso de um filme transparente, eventualmente poxa, isso parece um pigmento, né, para você ter o com aditivo e o sem aditivo, ou quando você atua com cores, um saco não transparente, mas preto, azul, amarelo, o que quer que seja, você não consegue notar praticamente nada. Então, assim, até as empresas que utilizam tal tecnologia, né, seja essa a solução antiviral ou para a solução antimicrobiana convencional, nós temos que não só entregar o produto, mas a nossa engenharia de aplicação tem que atuar nesse primeiro momento diretamente com o pessoal de marketing, de produção, de engenharia dos nossos clientes, para que eles consigam ter um controle de homogeneização, um controle de processo muito bem apurado, de maneira que essa funcionalidade seja aplicada pela peça inteira e que isso garanta a propriedade que o cliente final busca, que é a segurança, né? Então, assim, é factível, existem outras aplicações, a exemplo dessa de filmes, né? Como também tem para filmes que vão para contato com alimentos, né? Aqueles filmes de PVC, de maneira geral, a gente conhece e usa muito no dia a dia. Esse, obviamente, já era um mercado conhecido pela TNS no efeito antibacteriano, e agora a gente também está começando a explorar a solução antiviral à medida que vem a demanda de nossos clientes. Acho que o seu, talvez, né, seja um dos maiores clientes aí de ambos, né, tanto da TNS quanto da Termotécnica, é o hospital e indústria farmacêutica, né, que acho que são os que estão agora, nesse momento de pandemia, com uma cobrança por soluções muito rápidas, né, e então, a gente está falando dos filmes, né, acredito que vocês estejam desenvolvendo para potes de coleta, hospitalar, esses sacos de lixo específico para hospitais. Acredito que isso daí também vai chegar, esse tipo da aplicação, né? Vai chegar nesses outros produtos aí, agora mais que o hospital está utilizando com grande demanda, né? Liliane, um dos nossos desafios aqui na TNS é que nós somos o início da cadeia. Então, assim, hoje, aqui no Brasil, espero não estar equivocado, nós já temos mais de 13 diferentes masterizadores que utilizam a nossa nanotecnologia ou microtecnologia, ambos, né, para o efeito antimicrobiano, e eles têm, de cada uma série de representantes, uma série de distribuidores, que daí sim os clientes deles produzirão esses produtos, como você bem citou, a exemplo de sacos de lixo, sacos de coleta como um todo. É raríssima nas situações onde nós temos contato com esse B2B2C. Na grande maioria das vezes, devido até para justificar nossa engenharia, nosso volume, nós chegamos no primeiro estágio do B2B. Então, obviamente, nós conhecemos algumas indústrias que recebem já o master pronto, mas isso, confesso, são pequenas empresas ou poucas empresas, na grande maioria das vezes, mas o grande volume ele está exatamente com os processadores, com os masterizadores,
que não são os nossos clientes, mas sim os nossos parceiros, né? São os replicadores da nossa tecnologia. Então, assim, potes para transporte de alimentos. Isso a gente sabe que tem, inclusive, algumas marcas que atuam diretamente com a TNS. Filmes poliméricos que vão para a destinação de sacos de lixo ou sacos de coleta de hospitais. Também, alguns poucos conversam com a TNS, mas a grande maioria, como isso é um pacote, né? Às vezes você tem que ter uma coloração, você tem que ter um odor, você tem que ter um antimicrobiano, tem que ter inúmeras funcionalidades, e nós somos especialistas na parte do bio, né? Do biosafe, de maneira em geral. Então, essa especificidade é o que a gente replica junto ao nosso masterizador parceiro. Ok, então vou transferir para o Nivaldo. Se o Nivaldo, nessa produção desse produto novo que vocês estão já fabricando, se você teve que fazer alguma adaptação, se você teve que mexer na sua linha de produção para agregar esse produto com esses componentes de nanotecnologia, né? Se você teve que fazer alguma alteração para chegar no produto que você vai colocar, que você vai vender realmente, né? Porque você já é a fase seguinte, né? Você já é um transformador de plástico, né? Então, você vai carregar a tecnologia da TNS, né? Sim. Nós tivemos que fazer algumas adaptações. Primeiro, separar esse processo de recobrimento da pérola, né? Porque nós trabalhamos com EPS, é uma pérola, e no nosso produto garantir essa uniformidade. Depois, no nosso processo de silos, onde nós armazenamos para fazer depois esse período de cura que o nosso processo requer, são silos específicos, né? E também, depois, nós preparamos as nossas máquinas para produzir especificamente essa linha de produto. Então, o mesmo equipamento, porém, particularidades dos processos, para que nós não temos contaminação de produtos não com essa característica, com outra característica. Então, silos separados, né? As nossas pré-expansões também são batch, processos também separados. Isso faz com que a gente, quando comece o processo de expansão ou pré-expansão desse produto, aí sim a gente começa toda uma linha dedicada, silos dedicados, equipamentos dedicados, sendo o mesmo equipamento, porém no processo totalmente distinto, para que nós não façamos nenhuma mistura do produto com o aditivo e sem o aditivo. E depois a identificação desses produtos nos nossos estoques, depois também coletas de amostra para que nós possamos estar sempre validando a durabilidade da aplicação, né? E isso faz com que a gente tenha todo um cuidado especial quando a gente chega no mercado também com a comunicação, que você perguntou como é que vocês suportam essa comunicação, né? A própria TNS nos dá toda essa base de conhecimento. Para a gente começar a encerrar, né? Essa tecnologia de nanopartículas, se ela é disponível para o mercado, se você vai trabalhar on demand, de acordo com a necessidade da empresa, do transformador de plástico, da empresa que você vai prestar essa identificação ou fabricação de um novo produto, né? Como que ele vai dar esse primeiro passo, tá? E queria desde já agradecer para o Gabriel, obrigada pela conversa, as informações foram valiosas, pena que o tempo é curtinho, a gente vai falando, nem percebe, já passaram 45 minutos, mas passa muito rapidinho, e eu acho que esse tema da nanotecnologia, ela ajuda a gente a enxergar novas possibilidades, né? E novas oportunidades para toda a rede da transformação do plástico. Então, eu queria desde já agradecer o Gabriel, depois eu volto para o Nivaldo também, para ele dar as considerações dele final, e fica à vontade, Gabriel, para você dar o seu recado ou algum tema, alguma parte aí que ficou faltando na explicação que você queria passar para a gente. Liliane, gratidão pela oportunidade e o convite mais uma vez. Eu gosto, como engenheiro de materiais,
e à frente de uma das empresas que mais impacta ou vem impactando o mercado de tecnologia aqui no Brasil, eu fico muito contente por estar participando aqui com vocês. Eu me recordei aqui nas minhas anotações que eu não te respondi uma das perguntas, eu vou ser muito breve, que é a respeito da parte de reciclagem, né? Então, muito rapidamente, nós não performamos a avaliação do aditivo per se ele é biodegradável ou não, ou se ele vai interferir o processo de reciclagem da resina ou não. Porém, a gente utiliza muito dos dados que os nossos clientes compartilham conosco e também até laudos, né? Então, uma coisa muito bacana é o seguinte, temos alguns clientes que têm um apelo forte em polímero biodegradável e mesmo utilizando tal tecnologia TNS, a biodegradabilidade dessas resinas não sofreram nenhuma alteração. Vale lembrar que o maior desafio é você garantir essa homogeneidade em todo o processo, porque a concentração em massa de aditivo, graças à nanotecnologia, como você falou, ela é muito baixa. Então, é muito bacana você ver que nós não alteramos propriedades físicas e não alteramos propriedade de biodegradabilidade, por exemplo, e eventualmente alteramos alguma propriedade óptica. That's all, não mais que isso, né? A respeito das tecnologias, poxa, elas estão largamente disponíveis, né? Então, nós já temos consolidado um masterizador de grande porte nos Estados Unidos, 2 masterizadores na Índia, 1 masterizador na Europa, e como eu falei, se eu não me engano, são 13 masterizadores aqui no Brasil. São alguns, né? Então, independente de onde a planta do potencial cliente TNS esteja, hoje eu com muita segurança eu posso dizer, olha, a gente consegue abastecer, seja com o princípio ativo concentrado, enviado diretamente aqui do Brasil, ou seja, via algum parceiro, que daí o nosso time de engenharia consegue recomendar em diferentes localidades do mundo. Então, isso não é uma tarefa fácil, né? Mas você consegue rapidamente alcançar uma abrangência de questão de 3, 4 meses com uma tecnologia dessa assim tão rápido, somente graças à tecnologia e à competência técnica. E isso aqui dentro, poxa, o nosso time é incrível. Eu sou fã desse time aqui e sou fã também dos clientes estratégicos, a exemplo de Nivaldo, Thiago, Thaís, que estão compartilhando conosco mais essa novidade, porque a gente consegue impactar ainda mais pessoas com uma tecnologia que é em prol da sociedade. Que ótimo, muito obrigada, Gabriel. E, Nivaldo, queria agradecer muito a sua participação aqui com a gente. Esperamos que esse produto que vocês estão lançando seja muito bem recebido pelo mercado e gere um impacto muito positivo para vocês, né, para a termotécnica e também para a sociedade, né? Esse momento de tanta instabilidade emocional, sempre é bom ouvir e saber que coisas novas estão saindo e que as pessoas estão preocupadas realmente em salvar vidas e ter esse cuidado com as pessoas. Queria que você desse a sua mensagem final aí para a audiência que está nos acompanhando, por favor. Também quero agradecer a oportunidade e somos gratos por poder estar aqui partilhando toda essa experiência. Também quero te dizer que a nossa responsabilidade com a reciclagem ela é um pioneirismo da termotécnica no EPS, e essa aditivação também não altera as nossas características e o nosso processo de reciclagem. Nós hoje somos responsáveis por 30% de toda a reciclagem do EPS e do pós-consumo, e este desafio e essa tecnologia também nos garante que o nosso produto continua com a mesma característica da reciclabilidade, com baixo custo de energia. E também eu gostaria de dizer que essa característica pelo qual nós trabalhamos, não só como um produto de segurança, dando esta confiança ao nosso consumidor, e nesse momento há também uma oportunidade extremamente importante, que são as exportações para frutas, onde a gente saímos de uma ruptura no frete aéreo, onde nós temos uma distância encurtada pela velocidade, e nesse momento
nós temos muita dificuldade de frete aéreo. Então, essa tecnologia também vai nos permitir que nós tenhamos bons shelf lives para que nós possamos ir para o frete marítimo. Então, as nossas exportações podem ser, daqui a pouco, uma vantagem competitiva também. Eu gostaria de também agradecer ao nosso time aqui, que tem buscado, assim, de forma bastante efetiva, essas conexões de tecnologia. E a nossa disposição como termotécnico, que tem um DNA da inovação, de estar incessantemente buscando essas inovações no sentido do negócio, olhando para os nossos consumidores, para mercados novos e, de uma certa forma, potencializando os negócios dos nossos clientes. E em mercados que são críticos, segurança, como fármaco e outros que nós estamos desenvolvendo, é importante que nós tenhamos essa condição e esse DNA dessa inovação. Então, o time da Termotécnica tem sido extremamente ativo na busca e na solução, extremamente reconhecido pela versatilidade de que tem dado resposta aos nossos clientes e um reconhecimento que nós temos recebido que nos deixa bastante motivados a continuarmos nessa busca de soluções de embalagens com diversas tecnologias. E nós agradecemos também ao parceiro, nós agradecemos ao time e nós agradecemos aos nossos clientes também pela abertura e pela confiança que nos dá em trazer as inovações e de maneira conjunta adentrarmos nos mercados, trazendo os novos conceitos que não são fáceis de serem implantados, demoram, requer esforços, requer boa comunicação, requer esforço de toda a cadeia, e isso tem sido realmente reconhecido por todos. Então, também quero aqui agradecer a oportunidade e ao nosso time pelo trabalho conjunto aí com todos os nossos parceiros. Obrigado. Que ótimo, então. Eu queria agradecer a vocês pela presença, agradecer pela atenção de quem está assistindo e acompanhando os nossos conteúdos. Fica aqui o nosso convite para a Feira Plástico Brasil, a física, que vai a presencial, que acontece de 22 a 26 de março, no ano que vem, no São Paulo Expo. Feira Plástico Brasil, as pessoas vão poder conhecer e ver todas as novidades e lançamentos e inovações da indústria. Então, queria pedir para o pessoal que está assistindo, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, siga a Plástico Brasil nas redes sociais para ficar sabendo da nossa agenda e acompanhar as próximas conversas. Ok? Obrigada a todos e até mais.